Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Lembrando que o nosso mundo do nosso último vídeo mudou. E mudou muito, com certeza. Eu tenho ficado um pouco ausente aqui do canal devido à sobrecarga de serviço, estudo e também com uma bebê pequena. Então, agora que nós estamos começando a nos adaptar à vida paterna, né? Então eu tô ficando com um pouco mais de tempo agora que eu estou acostumando. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira. Tenho 27 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação na FTSA em Teologia e também faço uma especialização em Ensino de Sociologia na Universidade Estadual de Londrina, cuja qual está completamente paralisada devido ao novo Covid. Vamos lá. Sobre quem nós iremos falar hoje? Nós reiniciaremos esse canal, de certa forma, com classe. Reiniciaremos esse canal com um clássico. E o nosso clássico de hoje será ninguém menos e ninguém mais que Alexis Tocqueville. Tocqueville nasceu em 1805 e morreu em 1859. Sua vida foi bastante breve do ponto de vista temporal. Porém, a sua escrita, a sua produção perdura-se até os dias atuais. Tocqueville, eu costumo dizer que é um daqueles autores transversais. Por que transversais? Porque ele domina e ele passa entre várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eu poderia dizer para você que quando eu fiz a parte da graduação em Ciências Sociais, eu li um texto do Raimundo Aron, né? Raimundo Aron, alguns dizem. Raimundo Aron seria a pronúncia, acredito que mais correta. Um cientista político francês que escreve etapas do pensamento sociológico. Dentre essas etapas do pensamento sociológico, ele elenca os clássicos da sociologia. Ali tem Max Weber, Marx, Durkheim, Comte, Spencer, e quem se encontra ali também? Alexis Tocqueville, como um dos protagonistas para o surgimento do conhecimento sociológico. Quando eu fiz também, né, essa graduação na disciplina de ciência política, eu tive que estudar um texto do Francisco Welford, que se chamava Os Clássicos da Política. E dentre esses clássicos tinha John Locke, Rousseau, Marx, né? E quem estava entre os clássicos da política? Alexis Tocqueville. E agora, por esses últimos dias, eu estava lendo um pouco sobre um comentário ou uma dessas obras que o pessoal passa diante de todo o conhecimento historiográfico, chamado Os Historiadores, né? Os Clássicos da História, de Maurício Parada. E quem estava entre os clássicos da história, além de Rodolfo von Ranke, além de Maquiavel, quem estava entre os clássicos? Mark Bloch, entre outros, né? Tucídides, Heródoto. Quem estava entre os clássicos modernos? Alexis Tocqueville. Então, Alexis Tocqueville, a primeira observação desse vídeo, é um autor transversal. Isso quer dizer, ele passa por várias áreas do conhecimento. Talvez você possa me perguntar, mas Daniel, o que mais você gostaria de falar sobre Alexis Tocqueville? Vamos lá então. Essa é a primeira observação. Alexis Tocqueville é um autor transversal.
A outra observação que eu gostaria de fazer, mas não como ponto, apenas como um parênteses, é que Alexis Tocqueville ele foi um homem da burocracia política, né? Ele foi um estadista, de certa forma. Ele foi alguém que vivia o meio político. Ele era realmente um político e fazia parte da elite política da época. Além disso, eu gostaria também de fazer a observação que ele era, de certa forma, jansenista, ou seja, na França, o jansenismo, que é uma corrente dentro da teologia que acredita na degradação total e na descrença no ser humano, foi muito forte o jansenismo, né? E o Alexis Tocqueville vem influenciado, de certa forma, por essa corrente devido à sua matriz familiar, eu diria. Quem comenta isso é o Francisco Elfort no livro Clássicos da Política. Eu tive o privilégio de ler os dois grandes textos do Alexis Tocqueville, que é As Revoluções, né, de 1856, 3 anos antes da sua morte, e tive também o privilégio de ler Democracia na América, de 1835, um texto mais da sua juventude. E realmente é um texto que eu acredito compor uma certa complexidade. Você precisa de ter um certo conhecimento prévio para extrair do texto os pontos fundamentais. Então eu queria abrir agora um segundo ponto. Se o primeiro ponto é que Alexis Tocqueville é um autor transversal, o segundo ponto que eu gostaria de dizer é que o conhecimento... um outro parênteses aqui para a gente passar para o segundo ponto. Eu gostaria de falar do Alexis Tocqueville hoje a partir da leitura histórica. Isso significa que talvez as nossas ênfases, as ênfases que eu dê aqui, ela vai ser um pouco diferente de você, aluno do direito, aluno das ciências sociais, né? Ou da sociologia ou da política, que provavelmente seus professores possam dar. Então, a minha ênfase principal aqui será a partir do conhecimento histórico. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou partindo do texto Os Historiadores, né? Os Clássicos da História, do Maurício Parada, que é um lançamento, tem disponível na Amazon para comprar a coleção, e foi um texto aí que eu achei bastante interessante por ser comentários dos autores clássicos da historiografia. Então vamos lá. O segundo ponto, eu diria que como é o saber, né, do Tocquevilliano, o que Tocqueville apresenta para nós, né, diante da história. O primeiro fato que ele apresenta é que a história, o historiador é um juiz. Ele não se exime de julgar os fatos. Ele diz que o historiador, ou ele diz que o pensador deve sim estar diante dos fatos, analisar os documentos e fazer os seus juízos. Esse é o primeiro ponto. O historiador, ele julga os fatos. Isso, nós estamos bem distantes daquela história do Adolf von Ranke, por exemplo, do historicismo alemão, que vai dizer que a história compete apenas descrever os fatos como eles são. Tocqueville está dizendo, não, o historiador, ele deve julgar sim os fatos, e ele não se exime de julgar os fatos. Quando ele analisa a Revolução Francesa, ele julga dizendo, olha, a Revolução Francesa, ela desembocou em um regime de terror. A Revolução Francesa, do ponto de vista político, do ponto de vista democrático, ela não foi apurada, polida, ela não foi benéfica. Então nós temos aí essa primeira ou a segunda observação do pensamento tocquevilliano. Nós poderíamos dizer ainda um terceiro ponto. Se o primeiro ponto é que Alexis Tocqueville, ele é um autor transversal porque passa por várias áreas. Se o segundo ponto é que para Alexis Tocqueville, o
teórico ou o historiador, ele precisa julgar os fatos e não só olhá-los e descrevê-los. O terceiro ponto, ligado a esse segundo, é que nós estamos diante de uma história pragmática. Isso quer dizer, o historiador, ao analisar, ao ler os fatos, ao ler o passado, ao observar o passado, ao lidar com os acontecimentos, esse historiador, ele é portador de uma ação política. Isso significa a maneira como nós lemos o passado, a maneira como nós lemos os eventos, a maneira como nós lemos a política e a história, ela interfere no nosso presente e interfere possivelmente no nosso futuro. Eu faria ainda uma observação que, nesse sentido, de certa forma, o passado, ele comporta para nós, ou ele está mais vivo do que nós pensamos. Por quê? Porque o passado, ele tem a capacidade de influenciar no presente, tem a capacidade de desembocar no futuro. Isso significa que talvez o passado ele não esteja tão morto, ele não esteja mumificado. A maneira como nós lemos o passado tem uma intervenção direta na nossa vida e talvez na vida futura. Para Tocqueville, certamente há essa influência. Então nós estamos diante de uma história pragmática, uma história onde o historiador exerce uma função. Ao fazer história, o historiador está exercendo uma função que desemboca no presente, mas também tem a possibilidade de se realizar, melhorar ou piorar o futuro. Então, nós temos 3 observações. Alexis Tocqueville é um autor transversal. Alexis Tocqueville acredita num conhecimento que tem, sim, o juízo, que precisa exercer juízo. Alexis Tocqueville, ele propõe um conhecimento que é um conhecimento de ação, ou seja, estamos diante de um autor do pragmatismo político e historiográfico. Mas nós temos aí um quarto elemento, ou uma quarta observação, que é a observação que para o Alexis Tocqueville, o historiador, ele precisa buscar causas universais. Ele não pode se perder meramente a eventos, ele não pode se perder meramente à superficialidade, à fluidez e ao movimento fluido da superfície. O historiador, ele deve buscar universais. Então, se ele deve buscar universais, como é que ele faz isso? Ele faz isso através do método analítico causal. Aqui nós temos, evidentemente, uma influência do Montesquieu sobre o pensamento tocqueviliano. Ele precisa ser analítico, ele precisa analisar, mas ele precisa buscar as causas que desembocam em determinados eventos, em determinados fatos. Então, nós temos aqui essa outra observação, ou essa quarta observação. Então, temos 4 observações. Primeiro, Alexis Tocqueville é um autor transversal. Segundo, Alexis Tocqueville propõe um conhecimento que julga, que exerce juízo. Terceiro, Alexis Tocqueville é um autor do pragmatismo político e historiográfico. Isso significa, o historiador, ele também exerce uma ação ao fazer história. Quarto, nós precisamos buscar as causas universais, nós precisamos buscar o conhecimento universal. E quinta observação e última observação desse vídeo, para que a gente passe para os 2 grandes temas que as pessoas mais comentam, que é revolução e liberdade. Mas antes desses temas, eu gostaria de encerrar esse vídeo falando uma quinta observação. Qual é a observação? A observação são os inimigos do Alexis Tocqueville. Poderíamos dizer que Alexis Tocqueville está combatendo 2 tipos de inimigos. O despotismo democrático, porque Alexis Tocqueville aponta para um perigo da igualitarização radical a partir da democracia e do império perigoso da maioria no movimento democrático. E nós temos um segundo inimigo aí. Se o primeiro é o despotismo democrático, o segundo inimigo seria o socialismo, que para o Alexis Tocqueville é uma teoria destrutiva.
porque ambos os casos nós desembocamos em uma privação da liberdade individual, sendo que Alexis Tocqueville é um dos autores que defende a democracia liberal ou burguesa, como ficou-se conhecido dentro do movimento marxista. Então, nós temos aí as grandes observações, ou 5 observações acerca do nosso autor. Espero que você tenha gostado e nós faremos um segundo vídeo para encerrarmos esse autor falando sobre a revolução e a liberdade. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber e que possamos não ficar tanto tempo distantes assim uns dos outros. Gente, para quem gostou, é hora de dar tchau!